temos o Ulisses e o seu Joyce espanhóis. O que temos para hoje, Sanches e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos sempre de literatura, propostas, temáticas, reflexões, personagens, lugares que nos remetam ao belíssimo Dom Quixote de La Mancha. E mais especificamente, vocês se encontram no episódio de número 2 da nossa jornada de leitura conjunta, Bruxas de Boêmia, esse livro importantíssimo da Generación de 98, do modernismo espanhol, que deveríamos ter concluído em agosto, mas por alguns problemas, dificuldades de seguir com o cronograma, nós estaremos lendo a segunda e a terceira parte agora no mês de setembro. Semana que vem eu retorno aqui para nós concluirmos as leituras das cenas 11 a 15 deste esperpento. Sim, não faltaram paralelismos entre o Luxos de Boêmia do Valle-Inclán com Ulisses do James Joyce, por serem títulos importantíssimos do modernismo dos seus idiomas, mas por refletir sobre o lugar do poeta nesse novo cenário que se desenvolvia de renovação da arte, por tratar de questões políticas como anarquismo, por tratar de prostitutas como interlocutores dos protagonistas e, consecutivamente, de poetas, por trabalhar tipos de poetas diferentes, por mencionar grandes nomes das artes clássicas e das artes dos seus países, entre vários outros aspectos que encontramos nessas duas obras. Nós encontramos nessa semana alguns diálogos que indicam muitos detalhes sobre o cenário sociopolítico, artístico, cultural da Espanha, especialmente no cenário das vanguardas, e aquilo que a América Hispânica agora influenciava e ditava as regras para a antiga metrópole. E para apresentar essas ideias, o Valle-Inclán vai se utilizar bastante da dialética, seja através do contraste entre o Max e o Dom Latino, ou entre Max e o ministro, no Paco, seja no encontro, não no contraste, mas no encontro entre o Max e o Mateo. E talvez esse seja o grande personagem dos capítulos, das cenas dessa semana, o Mateo. Acho que foi com ele que para mim ficou muito claro, de fato, o que o Valle-Inclán tentou apresentar como sendo o esperpento. As frases e às vezes as mais dolorosas que vinham do Mateo deixavam muito clara essa realidade exacerbada do esperpento. A mente do poeta também é algo que fica evidente com o catalão, porque o Mateo é um opositor de consciência. É inspirado não só no que ele diz, mas pensando exatamente nisso como um opositor de consciência, como alguém que, mesmo que mude de opinião, é fiel aos seus princípios, à maneira como ele enxerga a vida. Intensifica no Max a percepção que o nosso protagonista terá sobre a necessidade urgente de progresso e, acima de tudo, de liberdade na Espanha, que é o grande quê da questão desse país, seja do ponto de vista metafísico, como em textos como Quixote, La vida é sueño, mas até sociopoliticamente mesmo, pensando no regime que a Espanha se encontrava nesse período e os regimes autoritários diversos que se seguirão por alguns anos ainda. A citação irônica do Max sobre ser morto acidentalmente alvejado pelas costas por tentar fugir da prisão é revoltante, causa mais empatia ainda com esse personagem. No momento que o Max sofre pela perda do amigo, pra mim foi uma cena de catarse extrema. A gente chora com Max, não só pela perda de um ser humano, pela indignidade que o sistema autoritário traz, mas até por uma espécie de sentimento anti-burguês modernista, né, que o modernismo sustenta. Não à toa, ambos se identificaram como homens das luzes, e essa chave no diálogo deles achei importantíssimo, central para correlacionar com o título da obra. Homens iluminados, que dariam luz para a Espanha, claro, culturalmente, artisticamente, mas não pensa sobre liberdade. Quando a gente vai para o Homem das Luzes no ponto artístico, nós temos o auge também, o outro diálogo, que é o encontro do Max com ninguém mais, ninguém menos que o Rubén Darío. E aqui nós temos um avanço importante do que ele havia comentado com o Mateo, porque fica muito claro as discordâncias entre o Max e o Rubén Darío. Estava evoluindo, né? O Darío
século XIX, a vanguarda, a gente já está Generação 98, já é uma progressão do modernismo, e a ideia do aprendiz ser melhor, né, superar o mentor. O progresso da liberdade, ele se exacerba justamente nas discordâncias estéticas e até metafísicas, religiosas dos personagens. O Max como ateu, o Rubem Dario como cristão, e eles falando sobre Deus, sobre crenças e respeitando o espaço de diálogo do outro. E o auge da concordância deles é pensar, não da mesma forma, de que a juventude seria a chave, o tesouro divino, quase que uma graça concedida à Espanha. A juventude aqui como reflexo do futuro, de que a Espanha alcançaria um grau de arte até maior do que o que o Max ou o que o Dario tentam e louvam e acreditam, e também no que se diz respeito à liberdade, à sociedade, à cultura, ao ser cidadão. Valle Inclán é um poeta extremamente engajado, não tem como fugir disso, claro. A geração de 98 estava voltada para a estética, tinha preocupações artísticas, mas é uma geração extremamente engajada politicamente, né? Está dentro de um período de crise da Espanha, eles estão repensando a Espanha. Não é à toa que o Valle Inclán então vai citar o Miguel de Unamuno, trazendo ali com a ironia, né? Dizendo que o Dom Miguel é o primeiro humorista, tanto pelo seu caráter irônico, por como Miguel de Unamuno enfrentou, seja Franco um pouquinho antes de morrer, Ribeira, Mistral e tantos outros desse lado sombrio da Espanha. Humorista também no sentido de comédia, né, na busca pelo final feliz. O que é também irônico porque o Dom Miguel, ele é o homem da tragédia, né? Ele é o Schopenhauer espanhol. E o final feliz poderia ser encontrado no existencialismo. Uma outra gama dessa teia modernista, essa que foi ovacionada nas cenas dessa semana, foi o lugar dos periódicos, das revistas, na formação desse movimento, até do que Peter Gay vai falar, né, dos modernismos. Tanto com El Popular, o periódico, que os modernistas estão ali se relacionando, publicando, buscando inclusive a soltura do Max, como a figura do Dom Latino de Spales, que eu só percebi essa semana que na verdade é o pseudônimo, a gente não tem o nome do Dom Latino, é o pseudônimo para que ele possa publicar, talvez por isso que, como estão os dois revoltados no meio da bagunça ali, apenas o Max é preso e o Dom Latino não, porque ele não é conhecido por usar pseudônimo para publicar. A importância das letras e desse sistema meio que secreto para o sustento dessa boemia intelectual. Luz da Boêmia é um recorte interessantíssimo de muitos detalhes da história da Espanha, desse período boêmio dos anos 20 e 30, dos primeiros anos do século 20, mas também é uma espécie de luz real, né, da história. Vários homens naquela época faziam como o Rubem Dario, mas que esse livro em si representaria na posteridade. O lugar das tertúlias, dos cafés, a gente vai ter isso na geração de 98, na geração de 24, na geração de 27, o lugar de encontro, novamente intensificando o diálogo como o ambiente de produção, de criação, a dialética que cria, que traz as coisas à luz. Por outro lado, já que estamos na dialética, qual é a dialética da luz? Dom Filiberto e o Paco, o ministro, como os representantes da burocracia ou da burocracia espanhola, tanto com a ditadura, com os regimes mais autoritários, quanto da própria estrutura em si, do pensamento espanhol em si, que mata a arte e, consecutivamente, a alma das pessoas. O que potencializa a citação do Max, a reflexão que ele faz sobre os cegos serem, na verdade, as pessoas que estão dentro dessa ilusão do que é apresentado como sendo Espanha, sobre o que seria arte, na verdade não é. A ideia do que o pior cego é aquele que não quer ver. Mas nesse caso, não só quem não quer ver, mas o que força com que as outras pessoas não vejam, que cega as outras pessoas, ou que cria cortinas de fumaça para a população. E qualquer semelhança com o Brasil do século XXI não é mera coincidência, né? O Dom Paco estende ali uma certa mesada, um sustento para o Max, tem tudo a ver com o orçamento secreto brasileiro. O auge do paralelismo com o Ulisses do James Joyce. Para mim, o momento que ficou fervilhando aqui Joyce o tempo todo são as cenas finais, quando o Max e o Dom Latino vão para a zona de prostituição. Exatamente como o Bloom, seu amigo vai ter um encontro sexual com a prostituta, enquanto ele vai devanear, vai ter um processo existencialista,
simplesmente conversar com uma garota de programa ali, nessa troca apenas de palavras. O que traz um ponto de heresia muito interessante, tanto no Bloom, do James Joyce, quanto aqui do Max. O diálogo, né, ele vai descendo após o momento dele ter todo aquele diálogo, aquela interação com o máximo, com o auge, com o deus do Olimpo literário no momento que era o Rubem Darío. Ele vai ter uma troca de intelectualidade, de existência, sobre vida, sobre arte, com uma meretriz, com a parte mais marginalizada, digamos assim, da população. No entanto, que recebe do Valle Inclán um nome muito simbólico. A moça é chamada de La Lunares, a mulher que reflete a luz, está de fato apresentando luz ali para os pensamentos do Max. Eu estou muito ansiosa para os capítulos dessa semana, para as cenas finais, para saber o que é que vai se produzir depois dessa luz recebida pelo Max. Porque se tem algo que ficou claro, uma das frases dele no diálogo com o Rubem Darío, é preciso fugir da boemia. A boemia está sendo exaltada, esse poeta do início do século XX está sendo exaltado, mas é necessário criar algo novo na Espanha e na arte. Depois disso, da geração 98, nós temos 27, temos o boom latino-americano, mas assim como o Peter Gay mostra, após o modernismo, o que ficou, o que nós seres humanos, o que nós civilização ocidental conseguimos produzir artisticamente de positivo, que tenha superado o modernismo até então. Eu sinceramente não sei, no Brasil fica muito claro, na Espanha de modo geral não consigo entender, eu penso muito na Tropicália como o melhor produto final do movimento antropofágico, mas além disso não consigo pensar em nada. Então me conta aqui embaixo qual você acha que está surgindo pós-modernismo, que pode superar o modernismo, quais as melhores produções que nós tivemos pós-modernismo no Brasil e no Ocidente de modo geral. Nos vemos no @garota quixotesca e nesta quarta-feira temos um encontro marcado mais uma vez, que possamos sair da biblioteca e ver muito além.